Olá, meus amores. E vamos hoje para o nosso 32º dia do nosso devocional, do nosso desafio, uma vida com um propósito. E nós começamos dizendo o seguinte hoje: usando o que Deus lhe deu. Você sabe usar o que Deus lhe deu? Você tem usado corretamente o que Deus lhe deu? Visto que nos descobrimos moldados nessas partes excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para si. Está lá em Romanos 12, 5. O que você é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Forte, né? Provérbio dinamarquês. Vou até repetir. O que você é um presente de Deus para você. O que eu sou é um presente de Deus para mim. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com aquilo que você recebeu. Ele não quer que você se aflija ou cobice talentos que não tem. O que ele te deu é seu. Em lugar disso, ele quer que você se concentre nos talentos que ele lhe deu para estar usando a serviço dele. Quando você tenta servir a Deus de forma não natural, é como forçar um pino quadrado em um buraco redondo. Não vai entrar, não vai funcionar. É frustrante e produz resultados limitados. Também é um desperdício de tempo, de talento e de energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus com conformidade com a sua própria natureza, com aquilo que Ele determinou para que você seja. Para fazê-lo, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e a apreciá-la e a aprimorá-la, para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra a sua forma, e a Bíblia nos dá uma direção, e ela nos diz o seguinte: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não deixe que se passe outro dia. Comece a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta quem que você é e em quem não, e o que você não é. E Paulo aconselhou: procurem fazer um juízo correto de suas próprias capacidades e limitações. Façam uma lista das suas características, dos seus dons, das suas habilidades. Peça às outras pessoas uma opinião justa sobre o que elas acham sobre essas suas habilidades. Diga-lhes que quer descobrir a verdade e não simplesmente ganhar elogios. É como se você chegar, tem que ser alguém muito próximo. E diante daquilo que você está exercendo, daquilo que você está fazendo, você peça uma opinião, como ela vê a função que você está exercendo. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas pelos outros. Se você pensa ser talentoso para ensinar ou para cantar, mas ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom de liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Faça perguntas assim: onde pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Onde já fui bem-sucedido dentro do que eu desenvolvi? Exame de dons espirituais e listas de capacidades podem ter algum valor, mas estão limitados à sua utilização. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta o seu caráter exclusivo. E em segundo, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição é arbitrária e normalmente representa uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de você manifestar características de vários dons. Você pode estar servindo, você pode estar ensinando ou se dedicando generosamente em virtude da sua própria maturidade alcançada, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir os seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de ocupação dentro do serviço. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom de ensino, porque era algo que eu nunca tinha feito. Foi somente após ter começado a aceitar convites para palestras que eu vi os resultados. Outras pessoas confirmaram e então percebi: Deus me dotou para isso. Aqui eu confesso que eu nunca pensei estar falando dessa forma. Tem dom nascendo aqui. Muitos livros apresentam o processo de descobrimento de trás para frente. E eles dizem: descubra seu dom espiritual e então saberá a qual ministério deve se dedicar mais. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então você descobrirá os seus dons pelo caminho. Ele chama e capacita e vai direcionando. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não saberá em que realmente você é bom. E aquilo que seu coração queimará em estar fazendo.
Muitos livros apresentam um processo de descobrimento de trás para frente. Você tem dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece, porque nunca os pôs à prova. Por isso, eu incentivo a tentar fazer algumas que nunca fez anteriormente. A despeito da sua idade, devo exortá-lo que nunca deixe de experimentar. Nunca é tarde para começar. Comece. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos após 70 ou 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10.000 metros e não sabia que gostava de correr até completar os seus 78 anos. Eu tenho uma amiga que descobriu a corrida, todo domingo ela está competindo. Ela não está aí na casa dos 90 ainda não, ela está na casa dos 46 só, mas todos os domingos ela está lá competindo. Por hobby, não por competição, por hobby, por bem-estar, porque enquanto você está ali exercitando o físico, você está automaticamente também criando conexões, né? Não tente entender os seus dons até ser voluntário para servir em algum lugar. Então, somente comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, tente liderar, tente organizar, tocar um instrumento ou trabalhar simplesmente com adolescentes ou crianças. Você nunca saberá em que é bom enquanto não tentar. Quando não der certo, chame-se esse processo de experiência e não de fracasso. Em algum momento você irá descobrir em que de fato você é bom. Leve em consideração o seu coração e a sua personalidade. Paulo aconselhou: faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que tem realizado. Então dedique-se a isso inteiramente. Mais uma vez, é proveitoso colher informações de quem o conhece melhor. Faça perguntas a si mesmo. O que eu realmente mais gosto de fazer? Em quais momentos me sinto mais vivo? O que estou fazendo quando perco a noção do tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro servir em equipe ou por conta própria? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais? De competir ou de cooperar, colaborando com o próximo? Examine nas suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise a sua vida e pense em como ela o moldou. Tudo que você viveu até aqui já serve como um período de molde. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito de seu poder e da sua própria força. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para se manter um diário espiritual, fazendo as suas anotações, né? Das chaves, das revelações. Ah, eu tenho um monte. Vou mostrar não porque são muitos. Paulo se preocupou em que os crentes na galáxia tivessem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. E ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Cada experiência são aprendizados. Nós raramente vemos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, no medo, no desânimo. Enquanto o fato está simplesmente ocorrendo, a gente não consegue ver o agir de Deus. Muitas vezes a gente não consegue ver, né, o propósito, tirar dali lições de experiências positivas, lições de aprendizado diante da situação das quais a gente estiver vivenciando. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá, disse Jesus. Somente em retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o nosso próprio bem. Extrair lições de suas experiências leva tempo. Sugiro que você tire um final de semana para um retiro e para uma análise prolongada da sua própria vida. Faça uma anamnese de tudo que você vivenciou. Onde irá parar para ver como Deus trabalhou em vários momentos decisivos da sua vida e para avaliar como Ele quer usar essas lições de vida para que você possa ter condições de ajudar aos outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute de sua própria forma. Uma vez que Deus sabe o que é melhor para você, você deveria aceitar com gratidão o modo em que Ele lhe moldou, em exclusividade. E a Bíblia nos diz: mais exatamente quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Para questionar o que eu determinei para você desde o ventre? Vai acaso a obra dizer, ó artífice, por que me fizestes assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para o uso nobre, seja outro para uso vil. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar se remodelar para ser outra pessoa, você deve comemorar a forma que Deus deu somente a você. Exclusividade.
Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja, que recebemos de seu rico depósito de dons e talentos. Parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento das suas próprias limitações. Ninguém é bom em tudo. Não tem como, porque se todos os dons, descritos por Deus viessem só para mim, como a gente já viu anteriormente, não iria sobrar, para ninguém, e eu não iria precisar que o outro também estivesse exercendo algum dom para nos complementar. Ninguém é bom em tudo e ninguém é chamado para ser tudo, para fazer tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que o seu chamado não era para realizar tudo ou agradar a todos, mas sim para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado e chamado. E ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós, dentro das nossas próprias limitações e capacidades. A palavra limite se refere ao fato de Deus ter destinado cada um de nós para um campo de esfera de serviço específico e exclusivo. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos entender nosso ministério para além do que Deus nos preparou para fazer, experimentamos total pressão. É desafiador. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Devemos individualmente correr com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. É como se estivéssemos correndo naquela raia determinada ali que Deus nos colocou. Se a gente quiser ir para a raia do vizinho ali, certamente a gente vai ser atropelado ou vai atropelar ao processo do outro. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua própria corrida. Deus quer que você goste de usar a forma que Ele lhe deu. E a Bíblia diz: esteja certo de fazer o que você deveria estar fazendo, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter feito o seu trabalho bem feito e não precisará compará-lo com ninguém. O inimigo tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas: tentando-o para comparar o seu ministério com os dos outros e tentando-o para adaptar o seu ministério às expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais que irão destruí-lo do serviço tal como foi definido e predeterminado por Deus. Toda vez que você começar a perder a alegria no seu ministério, comece verificando se uma dessas tentações é a causa de estar tirando a sua paz e você não conseguindo refletir aquilo que Deus lhe chamou. A Bíblia nos adverte a jamais nos comparar com os outros. Faça bem o seu trabalho e assim terá algo de que se orgulhar no que está fazendo. Mas não se compare com os outros. Existem duas razões pelas quais você jamais deveria se comparar: a sua vocação, seu ministério ou os resultados do seu ministério com o de outras pessoas. Primeiro, você sempre irá achar alguém que pareça estar fazendo um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Ou você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e então se tornará altamente arrogante. Ambas as atitudes lhe tirarão do serviço e roubarão a sua alegria da execução do que você veio para fazer. E Paulo disse: não é tolice nos compararmos com os outros. E ele ainda disse: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem o próprio entendimento. A paráfrase deste versículo, segundo a versão da mensagem, diz o seguinte: em toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o que é mais importante. Você irá descobrir no processo que pessoas que não compreendem a sua forma para o ministério irão criticá-lo e tentar fazê-lo corresponder ao que eles pensam que você deveria estar fazendo. Vão te dar dicas, te dar ideias, sugestões, muitas vezes podem te criticar, te julgar. E Paulo adverte: ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com críticos que não o compreendiam e denegriam o seu serviço em execução. Sua resposta era sempre a mesma: evite comparações. Resista aos exageros e almeje somente os elogios de Deus, a confirmação de que Deus te colocou no caminho certo e está te sustentando no caminho certo. Uma das razões por que Paulo foi usado não poderosamente nas mãos de Deus foi ter se preocupado a ser distraído por críticas ou por comparações do seu próprio ministério com os de outras pessoas, ou a ser arrastado para os debates contraproducentes sobre o seu próprio ministério. Como John Bryan disse: se minha vida é infrutífera, isso não importa a quem enaltece. E se minha vida é frutífera, isso não importa a quem me critica. Importa que eu estou segundo a vontade dele. Continue desenvolvendo a sua forma. A parábola dos talentos contada por Jesus demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos dá, como eu citei anteriormente. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e a nossa personalidade e ampliar as nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo disse aos Filipenses:
Continuem crescendo em conhecimento e entendimento. A sabedoria é de graça, é dom que Deus nos dá. Mas a gente precisa ter entendimento. E entendimento a gente busca com o quê? Com o conhecimento. E ele ainda relembrou a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Está conectada, está aprendendo, está meditando na palavra, para cada dia mais a gente possa estar absorvendo essa sabedoria e gerando entendimento. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. Da mesma maneira, se não utilizar as habilidades e capacidades que Deus lhe deu, você simplesmente irá perdê-los. Jesus ensinou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade, aludindo ao servo que falhou em utilizar um talento. E o mestre lhe disse: tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10 talentos. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado, e você o perderá. Use a habilidade que possui, e Deus o aumentará. Paulo disse ainda a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu por meio dos seus profetas, quando os anciões da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas aptidões em ações. Atire-se às suas tarefas de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e o seu progresso. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. É na prática que você vai aprimorando. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido quando está começando. Mas, com estudo, opiniões e práticas, um bom professor pode se tornar um professor melhor com o tempo. Tornar-se um mestre de ensino muito melhor do que quando ele começou. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Aprenda e se expanda o mais que puder. É durante o processo que você vai aprimorando. Concentre-se em fazer o seu melhor para Deus, um trabalho no qual não tenha vergonha de fazer. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver a sua forma e aguce as suas habilidades para o serviço de Deus. No céu serviremos a Deus para sempre. Neste momento podemos nos preparar para ser serviço eterno praticando aqui na Terra. Como atletas que se preparam para as Olimpíadas, continuamos treinando para o grande dia que Cristo virá. Eles fazem isso pela medalha de ouro que perde o brilho e desbota. Você está em busca da medalha de ouro eterna no reino dos céus. Estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas. Nós teremos que prestar conta. É como eu falei anteriormente, sou só um grão de areia. Mas se Deus determinou que eu preciso levar a tua palavra a 10, a 20 ou a 1 e eu não levar, eu vou ter que prestar conta. É como aqueles talentos que ele deu a 10 e ele multiplicou. Então, se ele requer que eu alcance, com a minha voz, levando a tua palavra, a tua verdade, do que Cristo foi, do que Deus é, se eu calar a minha voz e enterrar esses talentos, eu vou ter que prestar conta. Isso é muito sério. Um tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. E um versículo para memorizar: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Uma pergunta para meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? Como eu posso começar a servir com os dons que Ele me deu na obra que Ele quer que eu esteja fazendo? Por onde começar? Comece se perguntando. A resposta sempre virá através de uma pergunta, talvez a pergunta que você nunca se fez. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família, a sua vida em especial. Que essas mensagens possam estar tocando o seu coração de alguma forma. Eu não sei como você está no presente momento em que você estiver ouvindo, mas que Deus esteja com a tua mão de proteção e de guarda, direcionando e abrindo as portas para que você de fato esteja servindo no seu propósito que Ele determinou, que Ele colocou em você desde o ventre, desde o seu nascimento. Isso já veio tatuado no seu coração e na sua alma. Então que você pense, reflita e faça as perguntas. A sua alma sabe, ela saberá te responder. Um grande beijo, um ótimo dia e até breve estaremos passando por aqui para trazer o nosso 33º dia, 33. 33 é a idade de Cristo. Eu creio que vai ser uma palavra muito profunda também. Um grande beijo no coração e um ótimo dia. Fique com Deus até breve.